Boa noite. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes instala-se oficialmente nesse recinto, em sessão comemorativa aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, nos termos do Decreto Legislativo número 50, de 14 de junho de 2018, de iniciativa dos vereadores Pedro Hideki Komura, Cláudio Yukio Miyake e Rinaldo Sadao Sakai. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene. Solicito aos vereadores Antônio Lino e Emerson Hong que acompanhem as autoridades que serão nominadas pelo vereador Protásio Nogueira, que secretaria a mesa dos trabalhos para a composição da mesa. Excelentíssimo senhor Marcos Melo, prefeito de Mogi das Cruzes. Excelentíssimo senhor deputado federal Junji Abe. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Mogi das Cruzes, Juliano Abe. Senhor presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Hiroshi Tuda. Senhora presidente do Lions Clube de Mogi das Cruzes, Neuza Aiko Hanada Marialva, neste ato representando o ex-prefeito Marco Bertaioli. Senhor diretor financeiro do Lions Clube, Rubens Marialva. Excelentíssimo senhor vereador Arthur Katayama, da Câmara de Suzano, neste ato representando o deputado federal Walter Yoshi. Quero também, protocolarmente, complementar a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Rinaldo Sadao Sakai, vereador Cláudio Miyake, vereador Antônio Lino da Silva, vereador Emerson Hong, senhor presidente do Fundo Social de Solidariedade, senhora presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karen Melo, senhor reverendo Henrio Shimizu do Templo Rompa Yogaji. Se o Olavo estivesse aqui, estava. Quero estender o protocolo às demais autoridades aqui presentes. Senhor Haruhiko Yamamoto, senhor Hiroshi Ikuta, representante do senhor Jorge Ikuta, filho do homenageado. Dr. Nobolo Mori, deputado federal já citado, Junji Abe. Senhor Fumio Hori, senhor Masashi Shibuya, professora Kikuyo Kazai Shigi, professora Iris Takizawa Kayashima, representante da Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento, Johnson Nakata, subgerente de administração, representante das Cerâmicas e Velas NGK do Brasil, representados pelo senhor Eduardo Tatsukahara, diretor, fundador da MN Própolis Indústria, Comércio e Exportação, senhor Norihito Matsuda, representante da NASH do Brasil, senhor diretor-presidente Kenji Fukami,
e representante do supermercado Shibata. A todos, bem-vindos a esta cerimônia. Informo que esta sessão solene está sendo gravada pela TV Câmara de Mogi das Cruzes e será exibida no canal digital aberto 60.2 UHF, canal 7 da NET e canal 360.2 da Vivo TV. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino do Japão e, em seguida, o hino nacional. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada,
teus tentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és pão gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos dizeres inseridos nas placas que serão entregues às autoridades e personalidades por ocasião dos 110 anos da imigração japonesa, nos termos do requerimento número 93/2018, de autoria dos vereadores Pedro Komura, Cláudio Miyake e Sadao Sakai. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Homenagem da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes ao senhor Haruhiko Yamamoto, pelo transcurso dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, nos termos do requerimento número 93/2018, de autoria dos vereadores Pedro Hideki Komura, Cláudio Yukio Miyake e Rinaldo Sadao Sakai. Mogi das Cruzes, 29 de junho de 2018, Pedro Hideki Komura, presidente. Convido os vereadores Cláudio Miyake e Sadao Sakai para que acompanhem este vereador na entrega das honrarias aos homenageados. Solicito ao vereador Protássio Nogueira para que assuma a presidência. Então, convido o senhor Haruhiko Yamamoto para receber a sua homenagem. Convido o senhor Hiroshi Kuta, que representa o senhor Jorge Kuta.
Convido o senhor doutor Nobolo Mori. Convido o senhor, excelência, deputado federal Jundiabe. Convido o senhor Fumio Hori. Convido o senhor Masashi Shibuya. Convido a professora Kikuko Kazai Shiji.
Convido a professora Iris Takizawa Kayashima. Convido o senhor Johnson Nakata, subgerente de administração da Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Limitada. Convido o senhor Eduardo Tsukahara, diretor das Cerâmicas e Velas NGK do Brasil. Convido o senhor Nohirito Matsuda, fundador da MN Própolis, Indústria, Comércio e Exportação. Convido o senhor Kenji Fukami, diretor-presidente da Nash Brasil Limitada.
Convido o senhor Antônio Shibata, representante da rede de supermercados Shibata Limitada. Solicito ao presidente Pedro Komura que assuma a presidência da mesa. Concedo a palavra ao vereador Pedro Komura, um dos autores da homenagem, que fará a sua saudação aos homenageados. Excelentíssimo senhor prefeito Marcos Melo, secretário Protásio Nogueira, deputado João Giabe, Frank Tuda, presidente do Bunkyô, Arthur, representando vereador de Suzano, representando nosso deputado Walter Yoshi, vice-prefeito Juliano Abi, a Neuza Marialva, representando o prefeito Marco Aurélio Bertaioli, e o Rubens Marialva, representando o Lions Club. Senhoras e senhores, muito boa noite. Neste ano, comemoramos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Hoje, gostaria de homenagear a comunidade, relembrando as conquistas dos primeiros imigrantes que aqui chegaram e tanto se dedicaram pelo desenvolvimento de nossa cidade e nossa região. Os primeiros japoneses vieram ao Brasil para trabalharem nas lavouras de café e se instalaram, primeiramente, nas cidades interioranas de São Paulo e do Paraná. O Kassato Maru, primeiro navio japonês a desembarcar no Brasil, chegou após 52 dias no mar, trazendo 781 imigrantes japoneses. Os registros apontam que foi a família Suzuki, a primeira família japonesa a chegar em Mogi das Cruzes, especificamente no bairro de Cocuera, isto no ano de 1919, 111 anos após, 11 anos após a chegada do Kassato Maru no Brasil. Com a força dos primeiros imigrantes, foram se instalando no município e com o objetivo de abastecer grandes centros comerciais de São Paulo e do Rio de Janeiro, com produtos agrícolas produzidos na região, foi fundada a Cooperativa Agrícola de Mogi das Cruzes. Isso aconteceu no ano de 1933. Nessa época, grande parte da logística de escoamento da produção era feita por ferrovias.
A cooperativa também se dedicou ao incentivo da policultura. Nesse sentido, trabalhou pela importação de sementes e mudas frutíferas do Japão, Estados Unidos e da Europa, aumentando assim a variedade de produtos oferecidos pela cidade e aumentando a diversidade da produção da região. A comunidade japonesa também trouxe avanços tecnológicos para a região, principalmente na forma de produção e cultivo. Em 1935, a Granja Shigeno implantou a chocadeira elétrica. E, nesse mesmo período, os agricultores da região passaram a trabalhar com bombas de irrigação, inovação trazida pelo seu Fujitaro Nagao. Em 1941, foi criado o Shogakusha, escola-pensionato, que incluía, além do ensino convencional, para estudar nas escolas de Mogi, o ensino da língua japonesa. Esta iniciativa possibilitou que jovens de Nikkei em idade escolar pudessem deslocar do campo e estudar na cidade, tendo o apoio da entidade com moradias durante os anos de estudo. Neste mesmo período, os japoneses da região começaram a se organizar em localidades, e assim, nas localidades, nos bairros, e assim nasceram os Nihon Jinkais, associações de bairros, que são estruturas vigentes até os dias de hoje. Os Nihon Jinkais possibilitaram a disseminação das atividades culturais e esportivas em seus núcleos rurais. Em 1942, houve a construção do Casarão do Chá, hoje patrimônio tombado, sendo o único exemplar desse tipo de arquitetura tipicamente japonesa em terras brasileiras. O responsável pela construção foi o senhor Kazuo Hanaoka. O seu filho, Kaluros Hanaoka, está aqui presente nessa noite também. Que o senhor Kazuo mesclou a engenharia japonesa, que usa dos encaixes de madeira, com a tecnologia cabocla brasileira, usando paredes de taipa. Em 1952, foi eleito o primeiro vereador da colônia japonesa, Shotaro Kono. Foi eleito com 132 votos, Junji. Em 62, foi criada a Cooperativa de Eletrificação Rural de Mogi das Cruzes, na região de Pindorama, que representa aí uma grande vitória da comunidade japonesa para levar a energia elétrica aos produtores rurais. Na mesma época, também chegava a telefonia rural. Nessa época, o Junji Abe, que era presidente do Sindicato Rural e vereador, trabalhou muito para que o telefone pudesse chegar à zona rural, ajudando assim os agricultores, né? Com isso, eles podiam fazer as negociações com o pessoal da CIASESP, fazer as compras dos produtos, né? E ajudaram muito, né, Junji? A telefonia rural foi um avanço muito grande na década de 70, quase nos 70, né? Desde chegar ao Brasil, os imigrantes enfrentaram diversas dificuldades, mas sempre avançaram no dia a dia com perseverança, vencendo os períodos de severas restrições e confisco de bens em razão dos efeitos da Segunda Guerra. Década após década, conquista dos imigrantes japoneses e seus descendentes foram ampliadas e valorizadas pela nação brasileira que os acolheu. Os japoneses, assim como os outros imigrantes, compartilharam seus costumes e sua cultura, e atualmente
Muitos de seus hábitos alimentares já estão arraigados nos costumes brasileiros, assim como o jeito de cultivar a terra e de se organizar em associações culturais e esportivas. Estima-se que em solo mogiano, cerca de 8% da população tenha descendência japonesa e atuam em diversas atividades, não somente no segmento da agricultura. Alguns exemplos de personalidades e empresas devem ser destacados, dentre muitos que sempre colaboraram para o engrandecimento da nação, em especial de Mogi das Cruzes. Por isso, que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, eu, o vereador Cláudio Miyake e o vereador Sadal Sakai, que nós estamos fazendo essa homenagem às personalidades e empresas que ajudaram muito nesses 110 anos da imigração japonesa. O senhor Haruhiko Yamamoto, nascido em 5 de abril de 1937, na cidade de Taipei, em Taiwan. No Japão, formou-se no Colégio Técnico Industrial de Aichi, trabalhou em Nagoya e em Mogi, na Rua do Brasil. Em 1972, no bairro de Pindorama, iniciou a criação de codornas, inovando nessa área até os dias atuais, através de seus filhos, que continuam nesse ramo. Colaborando de forma voluntária com entidades filantrópicas, já exerceu a presidência da Associação Rural de Pindorama, a presidência executiva do Bunkyo, em 99 e 2000, a diretoria executiva da Cooperativa de Educação Rural de Mogi das Cruzes e a presidência regional de Suzano da Cooperativa Agrícola de Cotia, em 1990, e a Coordenadoria Regional Central do Seichonoye no Brasil, durante 12 anos. Atualmente, participa ativamente como conselheiro deliberativo da Beneficência Nipo-Brasileira, em Kyo, e da Casa de Repouso Akebono. É diretor da Associação de Beneficência e Cultura Miyazaki e preletor Grau Sênior do Seichonoye no Brasil. O mogiano Hiroshi Kuta, nascido em 9 de fevereiro de 29, é engenheiro agrônomo e doutor em agronomia, formado pela Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Dedicado ao desenvolvimento da agricultura, Hiroshi Kuta ganhou notoriedade e passou a integrar o Departamento de Genética da USP. Foi o responsável pela montagem da Estação Experimental do Setor de Melhoramento de Hortaliças no bairro de Rio Acima, no ano de 1960. Fez pós-doutorado na Universidade de Kyoto, no Japão, e nos últimos anos dedicou-se na pesquisa do xaxim, além de outros trabalhos desenvolvidos para o melhoramento de orquídeas em convênio com a Flord e com a FAPESP. Dr. Nobolo Mori, nascido em 6 de janeiro de 25, na cidade de Paulista de Bilac, formado em Medicina pela Universidade do Brasil em 1953, e em solo mogiano, recém-formado, passou a trabalhar na Santa Casa, idealizou e construiu o Hospital Ipiranga de Mogi das Cruzes em 1964, mesmo ano em que fundou o Instituto de Imunologia e o Centro de Estudos na Serra do Itapetí. Foi vice-prefeito de Mogi das Cruzes entre janeiro de 89 e janeiro de 93, na gestão Valdemar Costa Filho. O mogiano Jundiabe, nascido em 15 de dezembro de 40, foi eleito vereador em 1972, com a maior votação da história de Mogi, 13% do colégio eleitoral. Eleito deputado por 3 legislaturas, 91 a 2000, e prefeito por 2 mandatos consecutivos, 2001 a 2008, e eleito deputado federal de 2011 a 2015, e em 2014 conquistou a suplência e assumiu no dia 28 de fevereiro de 2018 o 2º mandato de deputado federal.
cooperativista, sindicalista e associativista. Entrou para a história quando, em 75, implantou o primeiro sistema cooperativo de telefonia rural no Brasil, que garantiu a instalação de 1.200 terminais telefônicos no município de Mogi das Cruzes, cidades da região, iniciativa pioneira que inspirou o surgimento de dezenas de instituições similares no país. O seu Fumio Hori nasceu em Hiroshima, no Japão, no dia 23 de dezembro de 1933 e desembarcou no Brasil em 1937, onde passou a cultivar abóboras, batatas, tomates e repolhos no distrito de Jundiapeba, em Mogi, até junho de 1961, quando descobriu jazidas de caulim e, alguns anos mais tarde, deixou a agricultura para se dedicar exclusivamente na primeira empresa, em agosto de 1964, a Mineração Hori Limitada, e depois, em 1969, a Hori Comércio e Empreendimentos Limitada. Sempre colaborou com o município de Mogi das Cruzes, como, por exemplo, construiu às suas expensas o ginásio esportivo da Porteira Preta do Bunkyō. Ajudou a construir o Hospital Nipo Brasileiro, doou o terreno para a construção da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI Rural de Mogi das Cruzes, e na área do campo de golfe, Resort Paradise Golf, construiu a escola ambiental e doou à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Também doou o terreno e custou toda a construção do templo budista Honpa Hongandi de Mogi das Cruzes. Masashi Shibuya, nascido em 24 de fevereiro de 1937, na segunda aliança, comarca de Mirandópolis, noroeste de São Paulo, a mesma cidade que morou meu pai. Morou na cidade até 1947, quando a família mudou-se para Mogi, no bairro de Coquera, onde reside até hoje. Masashi Shibuya sempre esteve presente no esporte mogiano e paulista. Presidiu o departamento de atletismo de Mogi das Cruzes e de São Paulo, Kinko Ryoju Heimei, por diversos mandatos, e até hoje dedica-se ao incentivo de práticas esportivas e preservação da cultura nipo-brasileira. A professora Kikuko Kosai Shigi nasceu na província de Okayama, no Japão, no dia 25 de março de 43, e formou-se na escola secundarista Tamashimichi, na cidade de Kurashiki, província de Okayama. Imigrou-se para o Brasil, desembarcando em Santos no dia 15 de junho de 58, e instalando-se primeiramente em Ribeirão Pires, depois, no mesmo ano, em Mogi das Cruzes. Em março de 79, filiou-se à instituição da cerimônia de chá, Urasenke, filial de Mogi das Cruzes, Bunkyō. Entre os anos de 80 e 92, concluiu 10 tipos de cursos de aperfeiçoamento, o TEMAE. Desde 1985, vem participando e cooperando com a festa de outono Akimatsuri, no preparo artesanal de doces japoneses, o agashi, fornecendo-os para a utilização da cerimônia de chá, e desde 1988, também para a cerimônia de Ano Novo na cidade de São Paulo. A professora Iris Takizawa Kayashima nasceu em Araçatuba no dia 25 de maio de 1935, e na capital paulista, em 1956, formou-se em magistério. No ano de 58, iniciou sua carreira de professora efetiva na cidade de Macaubal, próximo a São José do Rio Preto. Transferiu-se para Mogi das Cruzes em 1960, para o bairro de Porteira Preta, e 2 anos mais tarde para o bairro de Coquera, na Escola Estadual Gabriel Pereira, e depois na Escola Estadual Dr. Sentaro
Takaoka. Atuou como voluntária na rede de combate ao câncer Guiomar Pinheiro Franco. A indústria Rinnai do Brasil, fundada em 1975 em parceria com a empresa NGK para a fabricação de peças para o fogão. Nos anos seguintes, ampliando e diversificando com a fabricação de peças para motocicleta, para mini-fornos elétricos e até a comercialização de aquecedores a gás em 1991. Em 2017, atingiu a marca de 500 mil aquecedores produzidos pela Rinnai Brasil e lançou novos produtos M07BP, E42 e E48. Atingiu a marca de 1 milhão de aquecedores vendidos no Brasil e para de 2018 tem como objetivo a ampliação da fábrica. A NGK do Brasil, empresa que se instalou em Mogi das Cruzes em agosto de 1959 para produzir cerâmicas e velas de ignição. Contribuiu muito para a cidade de Mogi das Cruzes, doando a área da antiga fábrica, né, que hoje é o nosso terminal central, né, de grande utilidade para a nossa cidade e gera aí muitos empregos e arrecada muitos tributos para a nossa cidade. A MN Própolis, Indústria, Comércio e Exportação, se mescla com a história do imigrante Norihito Matsuda, que chegou ao Brasil em 1960, pesquisou sobre própolis e percorreu 400 mil quilômetros em busca de parcerias para fornecimento de matéria-prima, que culminou na fundação da empresa no ano de 1992. O grupo MN cresceu e implantou a MN Foods. Na sequência, foram lançados mais dois novos empreendimentos, a MN Lamen e a MN Donburi, especializado na culinária japonesa. Assim, o grupo MN conta com mais de 100 colaboradores e vem atuando fortemente no mercado nacional e internacional, exportando para mais de 20 países. A NASH do Brasil foi fundada em 1972 e é uma das subsidiárias da NGK Fujikoshi Corporation, iniciado suas atividades no Brasil em 1973. Sua unidade industrial conta com 160 funcionários e está instalada numa área de 240 mil metros quadrados, com área construída com mais de 20 mil metros quadrados. Inaugurou, há 3 anos, em Mogi, um centro técnico de robótica para promover soluções na área de empresas de segmentos variados, além da assessoria em projetos. Também fornece robôs que são importados de sua matriz, localizada em Toyama, no Japão, cidade irmã de Mogi das Cruzes. A NASH do Brasil tem participado de eventos relacionados à comunidade nipo-brasileira na cidade de Mogi das Cruzes, como o Akimatsuri, Furusato Matsuri, Festival da Cultura Japonesa, Undokai, a implantação do Parque Centenário da Imigração Japonesa. Nos últimos anos, colaborou também com a Orquestra Sinfônica Mogi das Cruzes e, atualmente, com a Orquestra Sopros Paulista. A família Shibata crava o seu nome entre os grandes empreendedores e chega à marca de 23 lojas, desde a fundação do primeiro supermercado do grupo no ano de 1976. O Grupo Shibata iniciou as atividades em Mogi das Cruzes, onde nasceu, e hoje contabiliza 23 supermercados, 5 Shibata Casa Presente, e-comércio Casa Presente, que mobiliza milhares de clientes em 13 cidades, nas regiões do Alto Tietê, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Homem simples e muito trabalhador, o senhor Masanosuke Shibata tinha um grande sonho, ver os filhos à frente do seu próprio negócio. Desde muito jovens, os irmãos João, Antônio e Paulo foram estimulados a empreender.
O sonho de montar um supermercado nasceu em conjunto e começou a ganhar forma através da fundação do primeiro Chibata, ou o Chibatinha, no ano de 1973, em Mogi das Cruzes. Ainda na década de 90, o Grupo Chibata passou por grandes transformações. A primeira delas foi a abertura do hipermercado na Vila Industrial, em 96, instalando no antigo galpão da Cosim. O projeto já nasceu grandioso, ocupando uma área de vendas de 4.500 metros e nada menos de 34 checkouts. 3 anos depois, em parceria com os irmãos Kimoto, a empresa deu mais um passo rumo à ampliação da marca, quando a unidade Mogi Moderno abriu as portas para o público. Após a aquisição de rede dos supermercados mogiano, o Chibata passou a administrar 6 lojas na cidade de Mogi das Cruzes. O Grupo Chibata vem ainda, ao longo do tempo, valorizando as parcerias e colaborando com a realização de eventos promovidos pelas associações rurais e agrícolas, como a Kimatsuri, o Furusato Matsuri e outros eventos promovidos pelas entidades nipo-brasileiras. Recentemente, também colaborou com a construção do templo Rompa Hongandi, no distrito de Jundiapeba. Assim, o Grupo Chibata possui hoje 23 lojas com mais de 67 mil metros de área de vendas e, para o futuro, o grupo tem muitos planos e parar de crescer nunca foi a sua opção. Por isso, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes homenageia essas personalidades e empresas que são exemplos de dedicação da comunidade japonesa aqui em Mogi das Cruzes. Por isso, nesses 110 anos da imigração japonesa no Brasil, a homenagem da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aí, nessa noite. Meu muito obrigado. Solicito agora, de fato, que o vereador Pedro Komura assuma os trabalhos da presidência da Câmara, mas antes queria cumprimentar aqui o capitão PM Bittencourt, que neste ato representante o coronel PM Ari Kamiyama. Muito obrigado pela presença. Convido para fazer uso da palavra o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, senhor Frank Tuda. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e agradecer aos vereadores Pedro Hideki Komura, presidente da Câmara Municipal, Cláudio Yukio Miyake e Rinaldo Sadao Sakai, autores do requerimento que deu origem ao evento desta noite. Também gostaria de cumprimentar aqui o meu amigo e prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo, sempre presente em nossos eventos e um dos prefeitos mais atuantes, sempre ajudando a comunidade. Deputado federal Jundiabe, também sempre atuante, ajudando a nossa comunidade. Vereador Protásio Nogueira, obrigado pela... Vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe, grande amigo, jovem, batalhador. Neuza Marialva, presidente do Lions Clube de Mogi das Cruzes, e representando o ex-prefeito Marcos Bertaioli. Obrigado, Neuza. Rubens Marialva, diretor financeiro do Lions Clube. Vereador e meu amigo da Câmara Municipal de Mogi de Suzano, Arthur Katayama, representando o deputado federal Walter Yoshi. Vereador Antônio Lino. Vereador Emerson Hong.
É uma honra para o Bunkyo de Mogi das Cruzes sediar a sessão solene da Câmara Municipal em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa, completados no último dia 18 de junho, sobretudo pelas pessoas e empresa escolhida para esta justa homenagem. Todos os homenageados desta noite são figuras importantes para a comunidade nipo-brasileira, uma vez que contribuíram para o desenvolvimento de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, dentro e fora de sua área de atuação. Seu Haruhiko Yamamoto, um exemplo, destaque na produção de codornas desde 1970, trazendo inovação e desenvolvimento para a área do bairro de Pindorama, sendo premiado por incentivo à agricultura na cidade. Também foi presidente do Bunkyo e é muito importante hoje pelo seu conhecimento e uma pessoa equilibrada que sempre dedicada a causas da comunidade. Senhor Hiroshi Ikuta, hoje representado por seu filho, Jorge Ikuta, que é mogiano, também se dedica à agricultura, sendo responsável pelo melhoramento genético de diversas hortaliças e legumes na década de 60, que revolucionou o cultivo das hortaliças no país. Já o doutor Nobolo Mori, cidadão de Mogi das Cruzes, cuida da saúde da cidade há mais de 60 anos, tendo passagem por diversos hospitais da cidade. E não ficou só na medicina, também foi vice-prefeito de Mogi das Cruzes, de 1989 a 1993, na gestão de Valdemar Costa Filho. Hoje, com 92 anos de idade, ainda pratica medicina diariamente. Deputado federal Junji Abe tem sua história política, muito conhecido por todos nós. Todos os benefícios e melhorias que trouxe para Mogi foi muito importante para a nossa cidade. Foi o vereador mais votado da história da cidade, deputado estadual por 3 mandatos, 2 vezes prefeito, e está no 2º mandato de deputado federal. Mesmo com a política, Junji não deixou suas origens no campo. Foi cooperativista e hoje produz e comercializa flores e plantas ornamentais. Seu Fumio Hori veio do Japão para trabalhar no campo. Plantou abóbora, batata e outros vegetais. Em Jundiapeba, deixou a agricultura para se dedicar ao empreendedorismo. Abriu a primeira empresa, mineradora Hori, e em 1964, desde lá, não parou de empreender. Sem esquecer da nossa comunidade, construiu o ginásio poliesportivo do Bunkyo e também o campo de beisebol da Porteira Preta. Construiu e doou a escola ambiental para a prefeitura e também doou o terreno, construiu o templo budista Honpa, Honganji, além de ser patrono do festival Akimatsuri. Tem ajudado muito a comunidade nipo-brasileira, não só em Mogi das Cruzes, mas em outras cidades, principalmente entidades sociais. Seu Masashi Shibuya dedica sua vida ao incentivo das práticas esportivas e à preservação da cultura da comunidade japonesa. Foi atleta, técnico, fundador da Delegação de Atletismo de São Paulo e também ajudou a fundar a Confederação de Esporte Mogiano de Atletismo, presidindo também o Departamento de Atletismo e de Mogi das Cruzes e de São Paulo. Professora Kikuko Kosai atuou desde o final da década de 70 na cerimônia do chá, tendo feito diversos cursos de aperfeiçoamento nessa tradição japonesa. Desde 85, participa do Akimatsuri, na produção do wagashi, utilizado na cerimônia do chá, realizado no evento.
também atua na divulgação de ensino, da divulgação e ensinamento da tradição. A outra homenageada nesta noite é a Iris Takizawa Kayashima, que desde a década de 60 se dedicou a alfabetizar, socializar e adaptar as crianças, filhas de imigrantes japoneses que atuavam na agricultura no bairro de Cocoera. Dona Iris, na minha infância e adolescência, foi uma segunda mãe, para mim e para meus amigos. Todos os finais de semana eram ponto de encontro, Dona Iris, né? Do Senem de Cocoera em sua casa. Dona Iris, hoje eu fico muito emocionado pela merecida homenagem e agradeço pelo carinho que sempre teve comigo e com meus amigos. Roger, hoje vice-presidente do Bunkyo e coordenador do Akimatsuri. Parabéns por sua mãe. Só lamento uma coisa, Dona Iris. A senhora tem 5 filhos e, infelizmente, são palmeirenses. A homenagem desta noite também é para empresas japonesas da cidade, todas parceiras do Bunkyo, sempre apoiando eventos e toda a comunidade nipo-brasileira. Essas empresas geram milhares de empregos diretos e indiretos, ajudando o desenvolvimento de nossa cidade e do nosso país. A Rinnai do Brasil, hoje representado pelo Sr. Johnson Nakata. A NGK, que produz velas, hoje representado por Sr. Eduardo Takahara. MN Própolis Indústria e Comércio, hoje aqui pelo seu fundador, Norihito Matsuda. E a Nashi do Brasil, representada também pelo senhor Kenji Fukami. E também foi homenageado o supermercado Shibata, aqui representado por senhor Antônio Shibata e Fernando Shibata. Sejam todos bem-vindos. Meus parabéns aos homenageados, vocês são merecedores dessa honraria. Eu acredito que essa iniciativa dos nossos vereadores abrilhantaram ainda mais a comemoração dos 110 anos da amizade entre Brasil e Japão, uma data muito importante para nós, tanto que estamos fazendo várias atividades para celebrar esta data. Uma delas é o Festival da Cultura Japonesa, que está sendo realizada através da LIC, Lei do Incentivo à Cultura, através da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, onde foi criada no mandato do deputado e prefeito, sempre prefeito João Giabi, aprovada no mandato do nosso também prefeito Marcos Bertaioli e executada hoje através do nosso prefeito Marcos Melo. Uma delas é o Festival da Cultura Japonesa, que estamos realizando desde 2017. Em dezembro, o show foi com os cantores Joe Hirata e Kari Ito, que encantaram o público com músicas tradicionais japonesas. Em fevereiro, o tema do espetáculo foi 110 anos da amizade Brasil-Japão e contou com o grupo da dança Saiko Yosakoi Soran e das cantores Jane Aishikawa e Susana Sano. Já no mês de março, a apresentação tinha como tema a província de Okinawa e contou com os grupos de dança e taiko. Em maio, o show lembrou a história da migração por meio de encenação e apresentações musicais das cantoras Nikkei Sérgio Tanigawa, Angela Isa Toyota e Takaishi Nishimura e Karina Ito. O próximo show, que todos já estão convidados para prestigiar, acontece no dia 28 de julho e terá o tema Arigato Brasil, Japão,
com o cantor Edson Saito e bandas Yes. Essas atividades estão sendo possíveis graças à Lei do Incentivo à Cultura, criada pela Prefeitura, e onde nós conseguimos já arrecadar mais de 3 toneladas de alimento, né, através dos shows, e que foram doadas para entidades carentes do município. A data de 18 de junho, em 2018, marca os 110 anos da imigração japonesa e nos lembra a amizade do Brasil com o Japão e da importância mútua da história de cada país, uma vez que os brasileiros receberam os japoneses e fugiram da guerra, e, por sua vez, os japoneses contribuíram para o desenvolvimento do país, em especial o setor agrícola. É uma amizade importante que gerou muitos frutos e uma cultura ainda mais rica. Por isso, o Bunkyo de Mogi das Cruzes fez questão de preservar essa história e nós, descendentes desses imigrantes, ficamos felizes em poder comemorar a data a cada ano. Obrigado a todos pela presença nessa noite e, novamente, parabéns a todos os homenageados. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado federal Jundiabe, que falará também em nome de todos os homenageados. Senhoras e senhores, muito boa noite. Minasan, konbanwa. Eu quero, com muito respeito, cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador Pedro Komura, presidente da Colenda Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, cumprimentar o meu velho companheiro, amigo, excelentíssimo senhor vereador Protásio Nogueira. É só Protásio Nogueira Ribeiro, né? Tão amigo que a gente acaba esquecendo. Cumprimentar os vereadores Cláudio Miak, Sadal Sakai, e já aproveitando também para, mais uma vez, nominar aqui o presidente Pedro Komura, os 3 vereadores, autores dessa propositura da sessão solene em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Cumprimentar meus queridos amigos, vereadores Antônio Lino, Emerson Hong, peço-lhes para levar o nosso abraço fraterno aos demais colegas, amigos, vereadores e vereadoras da nossa Câmara Municipal. Cumprimentar nosso querido amigo, prefeito Marcos Melo. E dizer a todas as senhoras e senhores, não é fácil hoje ser prefeito. Daí a razão de agigantar-se mais ainda a figura de um gestor da competência e da qualidade do nosso querido amigo prefeito Marcos Melo. E ao seu lado, a grande companheira, primeira-dama, que preside o Fundo Social de Solidariedade do município de Mogi das Cruzes, Karen Melo, que prestigia esse evento. Meu filho Juliano Abe, vice-prefeito de Mogi das Cruzes, tenho orgulho dele, gente, papai coruja. Meu caro amigo Frank Tuda, presidente da Associação Cultural de Mogi das Cruzes, conhecido por todos nós de Bunkyo. Neuza Marialva, que deixou a presidência do Lions Clube e representando nesta data o nosso querido amigo prefeito Bertaioli. Faltou aqui, o Rubens Marialva está representando o Lions Clube hoje. O Arthur Takayama, representando o nosso grande amigo e dinâmico deputado federal, Walter Yoshi. Embaixador
de Mogi das Cruzes e, por que não dizer, do Brasil no Japão. Nosso sempre estimado vice-prefeito, Dr. Nobolo Mori. Minoru Mori, representando a nossa potência da agroindústria de Mogi das Cruzes, ele que preside o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Estimado reverendo Endio Shimizu, do Templo Honpa Hongawanji de Mogi das Cruzes, que traz uma energia divina a essa sessão solene. Demais queridos amigos, autoridades, presidentes de associações, empresários, imprensa, senhoras e senhores, eu me sinto extremamente constrangido, talvez seja a palavra exata, de falar em nome dos homenageados por fazer parte dessa homenagem. Eu me sinto até pequeno diante das pessoas aqui homenageadas. Portanto, eu peço licença, permissão mesmo, com muita humildade, aos senhores homenageados Haruhiko Yamamoto, Hiroshi Kuta, Dr. Nobolo Mori, caro amigo Fumio Hori, Masashi Shibuya, a professora Kikuko Kozoi Shinji, professora Iris Takizawa Kayashima, representando a nossa grande indústria originária do Brasil, senhor Johnson Nakata, representando a Cerâmica e Velas NGK do Brasil, o grande empresário e empreendedor Eduardo Tsukahara, senhor Norihito Matsuda, diretor-presidente fundador da MN Própolis, Indústria, Comércio e Exportação Limitada, caro diretor-presidente Kenji Fukami, representando a NASH do Brasil, e nosso querido amigo Antônio Shibata, representando o grande conglomerado de supermercados e hipermercados Shibata Limitada. Falar em nome desses homenageados, senhoras e senhores, além de uma honra, é uma alegria imensa. E tenho certeza que, extrapolando os limites de Mogi das Cruzes, são ilustres personalidades que dão um exemplo para o Brasil inteiro. E, neste momento, para que as minhas palavras não sejam muito cansativas, porém, 110 anos é uma data tão significativa que peço um pouco de paciência. E, dentro desse processo todo, Pedro Komura, meu caro presidente, em nome da Câmara Municipal, eu queria agradecer toda a população de Mogi das Cruzes, representado pelo Poder Legislativo, porque, ao lado de figuras ilustres, eu não poderia deixar também de citar esse jovem que comanda o Bunkyo de Mogi das Cruzes, Ronaldo Tuda. É uma parceria tão grande, Frank Tuda, desculpe, Ronaldo é o papai, né? Estou velho, gente, de vez em quando dá um branco na gente. Sabe por quê, gente? É uma parceria tão grande, né, do Bunkyo representando a comunidade nipo-brasileira. Daí a razão de que estes homenageados representam para e passo essa relação bilateral fortíssima entre o Brasil e o Japão e vice-versa. Queria pedir permissão ao presidente Pedro Komura, como também ao Frank Tuda, fazer minhas as suas palavras. Vocês foram tão felizes, com considerações profundas e sábias, para aqui trazer praticamente a história da imigração japonesa. É uma epopeia, todos nós sabemos.
E é fundamental que, nesta homenagem, nós, da velha guarda, possamos sempre nos preocupar para que passemos para novas gerações essa história, o legado que nós recebemos dos imigrantes. Eu estava conversando com meu amigo, vereador Protásio, que no interior do estado de São Paulo, por exemplo, em Cafelândia, na Noroeste, em Álvares e Machado, na região prudentina, nós temos cemitérios de imigrantes que, em função da malária, da febre amarela, praticamente em 15, 20 dias, morreram centenas de pessoas. Esses cemitérios recebem anualmente a visita de descendentes de vários municípios do estado de São Paulo, exatamente para configurar o sofrimento dos imigrantes naquela época. E aí, senhoras e senhores, o Brasil se evoluiu de tal forma, não obstante a crise. A tecnologia praticamente toma conta de todos. E em todos os campos, o avanço da nossa informatização ajuda esse mundo globalizado. E jamais podemos esquecer os grandes feitos do Japão em relação ao Brasil. Muitas vezes as pessoas se esquecem que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo inteiro, graças ao desbravamento do Cerrado. E foi o governo japonês que financiou o desbravamento do Cerrado na década de 1950. A Uzi Minas é outro exemplo. A maçã no Brasil é outro exemplo. Tudo através da tecnologia que nós conseguimos da terra do sol nascente. Veja, senhoras e senhores, o melhoramento da calha do rio Tietê aqui na cidade de São Paulo. Era enchente 3, 4 vezes ao ano. Aprofundou-se a calha, alargou-se o leito do rio em toda a parte urbana de São Paulo, com financiamento do governo japonês. Poucos sabem que a despoluição da Baía da Guanabara se deu também com a força do governo japonês. Por outro lado, senhoras e senhores, o povo japonês prescinde do Brasil. Minérios, alimentos, enfim, suco de laranja. Então, essa comercialização, ou então essa relação entre intercâmbio bilateral Brasil-Japão, nos dias de hoje, é fundamental. Porém, Frank, por que eu disse da importância do Bunkyo? Bunkyo, representando, inclusive, aqui, várias associações que antigamente nós chamávamos de Nihon Jinkai, que são as associações culturais, esportivas, agrícolas, é que, na verdade, ainda representa a base fundamental dessa relação Brasil-Japão e vice-versa. Por isso, eu quero, na noite de hoje, se me permitem, todas as pessoas homenageadas, a gente agradecer a Deus o esforço de cada um dos senhores, presidentes, diretores, departamento das senhoras, que são os Fujinkais, departamento de jovens, que são os Senencais, aqui realçando o nome do Frank Tuda, que comanda o Bunkyo, de perpetuar essa relação, tantos anos passam, mas sempre firmes, de que Brasil e Japão, hoje, dá um exemplo para o mundo inteiro, cultivando a paz, cultivando exatamente a solidariedade e a amizade como alavancas principais. E tão importante, senhoras e senhores, quando eu citei o doutor Nobolo Mori como embaixador do Brasil e de Mogi das Cruzes nas terras dos nossos ancestrais, eu não poderia deixar de citar também doutor Olavo Nogueira, né? Olavo Ribeiro Rodrigues. Ah, você me contou essa história, né? Sabe, senhoras e senhores, nós conhecemos a história
do Dr. Olavo, mas ele é professor honoris causa da Universidade de Kyoto e da Universidade de Tóquio. Ele vai constantemente ao Japão ajudar as famílias que deixaram o Brasil, os chamados decassegues. Ele tem uma relação estreitíssima com a Embaixada do Brasil no Japão, com vários consulados espalhados no território japonês para ajudar exatamente as pessoas que saíram do Brasil. Então, eu queria, com estas palavras, dizer, Pedro Komura, meu caro presidente da Câmara, parabéns a vocês. Eu me sinto, assim, extremamente emocionado na noite de hoje, ainda mais ao lado de um prefeito da envergadura do Marcos Melo, de dizer: Mogi das Cruzes avança, literalmente, para perpetuar essa grande amizade da nossa comunidade nipônica com a família japonesa. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pela oportunidade. Falei demais, gente. Obrigado, Pedro. Concedo a palavra agora ao vice-prefeito Juliano Abe. Meus amigos e minhas amigas, meu muitíssimo boa noite. Eu vou me permitir aqui não ler o protocolo e, em nome do nosso prefeito Marcos Melo, cumprimentar todas as autoridades, em nome da nossa primeira-dama, Karen Melo, cumprimentar todos os convidados, familiares, empresários, em nome do deputado federal Jun Giab, em nome do meu amigo vice-prefeito, sempre vice-prefeito no Moro, cumprimentar todos os homenageados. Nós, aqui, na noite de hoje, nós temos uma única palavra para representar tudo aquilo que os homenageados que hoje recebem esse louvor da Câmara Municipal, esse louvor da cidade de Mogi das Cruzes, do povo de Mogi das Cruzes, concedido, subscrito, sim, pelos vereadores niqueis Cláudio Miak, Pedro Komura e Sadao Sakai, mas aprovado por unanimidade, e hoje é que se fazem presentes dois importantes vereadores da Câmara Municipal, o Emerson Rong e o Antônio Lino, representando o conglomerado da cidade de Mogi das Cruzes e a gratidão pela qual esta cidade tem pela colônia japonesa, mas, em especial, por esses homenageados. Homenageados esses que, independentemente da qualidade profissional com que dedicaram suas vidas, homenageados esses que, embora, em alguns casos, sejam representados por pessoas jurídicas, contemplam algumas semelhanças importantes. E talvez a maior das semelhanças não diz respeito ao trabalho árduo, talvez a maior das semelhanças não diz respeito à respeitabilidade com que tem aos seus antepassados, à dedicação, à valorização dos princípios, à honestidade. Talvez a maior semelhança que todos esses homenageados, independentemente de pessoas físicas ou jurídicas, possuem entre eles é uma só. E é aquilo que todos nós, autoridades e cidadãos, gostaríamos de inspirar o nosso brasileiro, que é o patriotismo. Todos esses homenageados trabalharam, nascidos ou não no nosso Brasil, trabalharam por essa terra que nos abrigou. Todos os homenageados, pessoas físicas ou jurídicas, fizeram valer, dentro dos seus corações, a valorização desse Brasil, em gratidão à recepção que todos nós recebemos. E essa valorização, ela se deu através do trabalho. Essa valorização, ela se deu também através da atividade política. Afinal de contas, passamos, nós, niqueis, a integrar a Câmara Municipal ainda na década de 50. Tivemos vice-prefeito, tivemos prefeitos, temos vários vereadores atuantes nessa cidade.
e essa valorização à terra que nos abrigou é a principal mensagem e semelhança que todos esses homenageados deixam aqui para todos nós. Sermos patriotas, sermos nacionalistas, não na palavra e não no gogó, e não ameaçando as pessoas, mas fazendo com que o trabalho continue inspirando gerações após gerações. Meus parabéns a todos os homenageados esses que representam as milhares e milhares de famílias Nikkeis que hoje se fazem presentes no nosso Brasil. Muito obrigado e parabéns a vocês. Concedo a palavra agora ao nosso prefeito Marcos Mello. Minasan konbanwa. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estarmos aqui nessa noite tão especial, um evento da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Primeiramente, eu gostaria de pedir licença para cumprir o protocolo. Primeiramente, cumprimentando o nosso presidente, Pedro Komura, pela condução dos trabalhos, e o senhor Protásio Nogueira, que está secretariando esta noite. Os vereadores Cláudio Miak e Sadal Sakai, junto com o Pedro, que são os autores desta homenagem, e os vereadores Antônio Lino e Emerson Hong. Cumprimentar o meu amigo Frank Tuda. Obrigado, Frank, pelas palavras, pelo carinho, sempre pela dedicação e pelo esforço, pela dedicação que você tem junto ao Bonquio. A Karen Mello, presidente do Fundo Social de Solidariedade, o Juliano Abi, nosso vice-prefeito, e prometi para ele ser breve no meu discurso, porque ele falou que estava cheirando a comida da cozinha. O nosso deputado, as crianças gostaram, né? O nosso deputado federal e amigo sempre prefeito, Junji Abi, o vereador Arthur Katayama, representando o deputado federal Walter Yoshi, o Rubens Marialva, diretor financeiro do Lions Clube, a Neuza Marialva, neste ato representando o sempre prefeito Bertaioli, que inclusive me ligou antes deste evento, está em São José cumprindo um evento suprapartidário e pediu para mandar um abraço para todos os presentes. O nosso secretário Walter Zago, capitão Bittencourt, representando o tenente-coronel Ari Kamiyama, o meu amigo, presidente do Sindicato Rural, Minoru Mori, o reverendo Henrio Shimizu, do Templo Budista Rompa Rongai de Mogi das Cruzes, os homenageados, o Jorge Ikuta, representando o senhor Hiroshi Ikuta, Haruhiro Yamamoto, Dr. Nobolo Mori, o nosso deputado Junji Abe, o senhor Fumio Hori, o senhor Masashi Shibuya, a professora Kikuko Kosai Shiji, a professora Iris Takizawa Kayazima, a RINAI do Brasil na pessoa do senhor Johnson Nakata, a NGK do Brasil na pessoa do senhor Eduardo Tsuhara, a MN Própolis na pessoa do senhor Norihito Matsuda, a NASH do Brasil na pessoa do senhor Kenji Fukami, o supermercado Shibata na pessoa do senhor Antônio Shibata e Fernando Shibata, as autoridades, a imprensa, senhoras e senhores. Fico muito feliz nesta noite, aonde a cidade de Mogi das Cruzes, através da Câmara Municipal, faz essa justa homenagem aos 110 anos para a colônia japonesa, para a família japonesa, através do início do relacionamento do Brasil com o Japão. Primeiro navio que aportou no Porto de Santos, 18 de junho de 1908, no estado de São Paulo. O primeiro relacionamento com o Brasil foi através do estado de São Paulo, e o Brasil tem muito a agradecer às pessoas que aqui escolheram formar as suas famílias, as suas raízes. E o Brasil tem muito que aprender com a família japonesa. E nós temos aqui um relacionamento que foi construído através dessas gerações, e as pessoas que no ano de 1908, 52 dias, tiveram a coragem de vir para o Brasil, e naquele momento o Brasil passava por uma reformulação,
e aqui foram trabalhar nos cafezais no interior do estado de São Paulo. As famílias foram trabalhar, pai, mãe e filhos, 365 dias do ano. Então, vieram aqui com muita coragem e construíram e ajudaram a construir o estado de São Paulo. E esse relacionamento permitiu a Mogi também, logo em seguida, receber os primeiros imigrantes do Japão. E a importância que tem a colônia japonesa na nossa cidade é tão grande, pelo tudo que foi falado aqui, para os homenageados da construção, do relacionamento que nós tivemos na cidade. E o exemplo do Festival do Japão, que hoje é administrado e tocado junto ao nosso amigo Frank Tuda, que inclusive o Frank é afilhado dos meus pais, então o relacionamento da família já é antiga, e dizer para você, Frank, que é um prazer a cidade poder apoiar um festival tão bem elaborado e tão bem executado pelo Bunkyo, e dizer para você que da última vez que nós estivemos aqui, na apresentação da província de Okinawa, a Karen, minha esposa, não me deixou em paz enquanto eu não conseguisse um CD da província de Okinawa. E a Vera e a Helena me ajudaram a colocar um CD que está no carro e a Karen escuta todos os dias. Então, a gente fica muito feliz de ter esse relacionamento e saber que nós temos aqui uma excelente apresentação. E a colônia japonesa em Mogi tem um trabalho excepcional e que nós temos que agradecer a tradição e o exemplo que nós temos através das associações, dos eventos de Undokai, dos eventos do Sukiyaki que nós temos e o trabalho que o Bunkyo faz na nossa cidade. São 110 anos de amizade e dizer a todos vocês o que representa a colônia na nossa cidade. As maiores indústrias da cidade que aqui estão presentes também, a NGK, a Rinai, a Nasha, a MN, do setor da indústria, está lá, a colônia japonesa também presente. O maior hotel da cidade também está representado pela colônia japonesa. O maior grupo comercial de supermercado, através do Shibata, aqui a família Shibata. Uma cidade que tem um deputado federal também, representado pela colônia japonesa, o nosso vice-prefeito e 3 vereadores. Essa é a força da família japonesa. Os maiores concessionários da cidade, da família do Seu Nagal, que tanto fez e ajudou a nossa cidade. Os maiores produtores rurais da cidade também estão relacionados à nossa família japonesa. O maior hospital de Mogi, o Hospital Ipiranga, foi fundado pelo nosso amigo Dr. Noboro, que hoje dá um exemplo de saúde com seus 92 anos, e aqui sempre, mais uma vez, a família japonesa presente. A maior festa da cidade, cultural, está aqui o Akimatsuri, representado pelo Bunkyo. O maior parque de atividade de lazer da nossa cidade é o Parque Centenário, que foi construído pelo nosso sempre prefeito Junji Abe. Ou seja, a família, a colônia japonesa, faz parte do dia a dia da nossa cidade. E não poderia aqui deixar de registrar também que o maior amor do prefeito está presente na família japonesa também, a Karen, minha esposa. E dizer para vocês que eu fico muito feliz de hoje estar aqui na comemoração dos 110 anos, porque estamos aqui entre amigos, entre famílias, entre pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, como os homenageados que aqui foram citados. E dizer do nosso compromisso, senhor presidente, senhores vereadores, nosso deputado federal, nosso vice-prefeito, e de todos os senhores que aqui estão. Vamos continuar mantendo essa amizade, esse relacionamento da cidade de Mogi das Cruzes, com toda a colônia japonesa, toda a família que aqui mantém as nossas tradições. Então, parabéns a todos que participaram da construção dessa amizade, deste relacionamento, e eu espero que Deus possa unir ainda mais a todos nós. E para concluir, eu gostaria de dizer a todos, omedetou. Solicito ao cerimonial da casa que proceda a entrega de flores às homenageadas Kikuko Kosai Shigi e Iris Takizawa Kayashima.
solicito a todos que fiquem em posição de respeito para o hino de Mogi das Cruzes, com a letra de Raulindo Paiva e música de Raulindo Paiva Júnior. Foi transpondo a serra do mar, que pras curvas do solo pisou, e nos deu a razão de amar, nesta terra que ele fundou, situada às margens do rio, Tietê, Gaules e Itapetí, habitada por gente de brilho, e sorrindo sempre vela por ti. Teu brasão e teus filhos estampa a história, heroísmos os feitos, bandeirantes que nos deram liderança, nossa origem, nosso grande conceito. Do trabalho, teu povo é amante, braços fortes, coragem corredora, e unida nesta gigante, nessa terra tão encantadora. Porque minha Mogi querida, das cruzes o símbolo cristão, darei a minha própria vida, de todo o meu coração. Porque minha Mogi querida, das cruzes o símbolo cristão, darei a minha própria vida, de todo o meu coração. Foi lutando com fé e amor, que na guerra do vinho brilhou, e voltou só feliz lutador, dos irmãos que pra ele deixou, na Itália cristã dignitária, tem história bem longe do Aguilhão, recorrendo com louros e glórias, conquistadas por heróis de fugir. Por saber que com a gente é pujança, sua indústria e labor no encanto, patriotismo é a nossa esperança, liberdade nosso tema de canto. Salve, salve, 1º de setembro, nobre data em que foste fundada, de saúde, de cumprimento, minha terra sempre, sempre amada. Porque minha Mogi querida, das cruzes o símbolo cristão, darei a minha própria vida, de todo o meu coração. Porque minha Mogi querida, das cruzes o símbolo cristão, darei a minha própria vida, de todo o meu coração. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes agradece aos senhores vereadores, autoridades e demais convidados que nos honraram com a sua ilustre presença. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada nesta terça-feira, dia 3 de julho, às 15 horas, no plenário do Legislativo, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Esta sessão solene está encerrada. Muito obrigado. Só deixar um convite, né? A convite
do Bunkyo noticia que no dia 4 de agosto receberemos a palestra do senhor Robson Shiba, proprietário da China in the Box, que fará uma palestra no Centro Esportivo do Bunkyo no dia 4 de agosto. Informações com a Secretaria do Bunkyo. E eu vou pedir para o senhor Haruhiko Yamamoto, né, que faça o brinde do Kanpai. Aqui. Vou pedir para o senhor Yamamoto. Vou levar. それではご指名によりまして、僭越ですけれども乾杯の音頭を取らせていただきます。今日日本移民110周年記念、それに、今日オメナージュアドの皆様方おめでとうございます。我々のここに、お集まりの皆様の、これからのますますのご発展と、それからコロニア社会の発展を祈りまして乾杯します。最初に、乾杯、それからビーバサウディ、それから最後に、ビーバブラジル。それじゃあ乾杯いたします。皆さん元気によく乾杯。サウディ、ビーバブラジル、ビーバー、ビーバー。ありがとうございました。